divagações mundanas do dia a dia. Um reflexo que eu estava vendo dos moradores de comunidade. Eu sou morador de uma comunidade, então eu vivo aqui ao meio deles e hoje eu tinha ido na rua, eu estava numa loja de um amigo meu que tem uma loja de videogame como uma locadora, iguais muitas que eu frequentei quando eu era mais novo. E aí a loja dele estava meio vazia, eu estava conversando com ele sobre os velhos tempos, porque ele era um amigo de longa data. E o que acontece? Entraram 4 crianças na loja dele para jogar. Entraram com aquela falta de educação, gritando, correndo, aquela coisa bem de comunidade mesmo, né? O que acontece? Eu estava encostado perto da parte onde tinha um amontoado daquelas cadeiras de plástico, né? Que tipo cadeiras de praia, que era que ele usava para as pessoas sentarem para jogar. O menino passou por mim, pegou a cadeira bruscamente, puxou sem nem me pedir licença. Simplesmente ele parecia que eu não estava ali. Ele puxou, ralou a cadeira em mim. Eu olhei para trás e falei: poxa, você não tem educação, você não sabe pedir licença? Bastava que você pedisse licença. Sua mãe não lhe deu educação, não? A resposta do menino foi a seguinte: pô, qual é o papai? Aqui é a gente que não sei o que. Eu falei: meu amigo, eu não sou seu pai, nunca seria. Se você fosse meu filho, você seria educado, não seria mal educado como você está sendo. Aí, que isso? Essa aqui, fica tranquila aí. Ela fala clássica, por quê? Você pensa no seguinte: cada geração simplesmente foi educada, entendeu? Disciplinada pelas gerações passadas. Fato. E aí, os princípios, a educação, o caráter, tudo era formado diante desses princípios que eram trazidos pelas gerações passadas. Então, nossos pais nos educavam no cristianismo, nos educavam em casa para saber como tratar os outros, tudo diante dos princípios que eram passados para eles. Então, isso sempre aconteceu e continua acontecendo. Só que qual é o problema dessa geração agora? É que as mulheres estão se tornando mães muito cedo, entendeu? Não estão se preocupando em passar os princípios que as mães delas passaram para elas para os filhos e estão deixando os filhos serem criados pelas próprias mães. Então a gente pensa: então a mãe da menina que teve um filho vai simplesmente passar os mesmos princípios que passou para ela, para a menina. Não. Não é o que ocorre. Por quê? A pessoa já está vivida, já está mais velha, entendeu? Ela não vai passar os princípios com clareza da forma como quando ela era bem mais nova e a filha era mais nova, porque também era normal naquele tempo antigo as mulheres terem filhas mais tarde do que mais cedo. Hoje em dia é o contrário. Então ela não vai ter, entre aspas, a paciência, porque ela está numa fase de descanso, de entre aspas, de teorização, né? Porque a gente vai ficando mais velho, a mente vai ficando mais confusa, a vista cansada, os músculos frágeis, os ossos frágeis, e isso implica num monte de coisas para a nossa convivência normal. Então ela não vai ter a paciência de ficar chegando no filho no neto e gritar e dizer: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não deve fazer isso assim, você tem que fazer isso daquele jeito. Porque a primeira coisa que ela deve pensar é: não são os meus filhos, não é a minha obrigação, então não vou fazer. Quanto que com a filha dela era obrigação dela e tudo mais. E olha que tem pais que, ainda mesmo tendo obrigação, não fazem, né? Um exemplo disso aqui é a minha própria família. O meu pai foi aquele famoso pai que só acha que criar o filho é só pagar o que ele come, o que ele veste e dar um teto. Ele não precisa de mais nada para ser pai. Esquece a parte de afeto, de acolhimento, de aconselhar, de passar os princípios. É o que nós estamos falando aqui. Mas resumindo, eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando assim: então eu não posso ser tão exigente e esperar que esse menino, mal educado, tenha a educação que eu tive, porque a minha mãe é de uma geração que não é da geração da mãe dele, tá? Porque a mãe dele provavelmente, como aqui o estereótipo da favela, de comunidade é o quê?
A mãe é uma menina nova, que não escuta os conselhos da mãe e do pai. Geralmente o pai é ausente e a mãe não educa completamente, ela não tem aquela coisa de pai presente, né? Para dizer, filho, você não pode, né, se engraçar para homem, porque o homem é assim, assim, assado, porque, né, o homem conhece o homem, né? Então, aí o que acontece? Ela vai pra farra cedo, se envolve cedo com os moleques, e aí vem a parte de que o homem da favela, a mulher da favela, eu estou dizendo que em forma estereótipo é essa. Ela é aquela menina nova que não quer saber nada, quer curtir a vida e não liga para as consequências. Aí vem a parte do o homem da favela, entre aspas, o menino da favela. É um cara desprendido de responsabilidade, desinteressado de educação, desinteressado dessa questão de princípio, valor e caráter, porque o que ele tem de espelho para ele são as outras próprias pessoas da comunidade, que não são bons exemplos. Claro, existe muita gente boa na favela. Eu mesmo conheço pessoas muito boas, mas qual é o problema? Aqui é o famoso agulha no palheiro. Essas pessoas são difíceis de encontrar. A maioria, a grande maioria que tem, são o quê? Pessoas que usam gíria, falam português tudo errado, entendeu? Agem de forma esdrúxula. O famoso não pede licença. Quando você pede licença, fazem cara feia pra você, como se você não pudesse ser educado, você não pudesse exigir nada de ninguém. E é o cara que tenta seguir o estereótipo de o bonzão da comunidade. O cara quer saber de que ele quer respeito, ele quer ostentar, ele quer todas as menininhas caindo nos braços dele, ele, entendeu? Ele não tá nem aí, não tem nem um pouco de importância com essa questão de que eu tenho que ser um homem de caráter, eu tenho que ser um homem do correto, eu tenho que ter um trabalho honesto. Claro, não estou estereotipando todos, mas a grande maioria. Tá? E eu moro nessa favela que eu tô aqui, eu cheguei aqui com 8 anos e eu estou com 40. Então tem uma boa carga aí para ver que isso, por incrível que pareça, escalacionou de uma forma que era ruim, mas não era tão ruim. E aí foi passando e foi ficando pior. Tá? Isso é fato. Então o que acontece? Esse cara encontra essa menina e eles têm um filho. Geralmente o cara não faz o papel de pai e a menina não faz o papel de mãe. A menina pega o filho, entrega na mão da própria mãe. A mãe geralmente cria, porque a menina não tem experiência, entre aspas, né? Porque é nova, de fato não tem experiência de ter responsabilidade para criar uma outra vida humana. Então ela vai lá, faz primeiro o básico de mãe, amamenta, pega no braço de vez em quando, mas quanto mais a criança vai crescendo, ela vai deixando, não, mãe, fica com ele que eu quero continuar saindo para as festas porque eu sou nova e eu quero aproveitar. Pronto, lá vai ela. A mãe fica lá com a criança. Quando o menino vai crescendo, o que acontece? Já pega um telefone celular e enfia na cara dele. Porque ela pensa, enquanto você tá aí com o telefone na sua cara, jogando seu joguinho, assistindo a internet, que não é terra de ninguém, podendo estar procurando merda, um monte de influência negativa, fica aí com o telefone que você se distrai e eu continuo vivendo a minha vida como eu quero, como eu queria, se você não tivesse nascido. E o pai geralmente é o cara que, quando fica, faz isso a mesma coisa que eu falei do meu pai. Pega, alimenta, trabalha para alimentar, para dar a roupa, para dar a escola, entendeu? Mas não é presente, tá? E isso os que ficam, os que se prontificam a ficar e serem pais, porque a maioria faz o filho e vai para a próxima menina nova, de novo, não ter preocupação nenhuma de pensar de botar uma outra vida no mundo, e vai lá de novo fazer o ato sexual com aquela pessoa sem preservativo e botar mais uma criança no mundo e fugir para a próxima e assim por diante. Agora imagine uma comunidade gigante, várias comunidades gigantes que tem no Rio de Janeiro e vários caras fazendo isso. Não é à toa que projetos de comunidade, né, esses benefícios e tudo mais, são estourados, né? Tipo, acabam com a economia do país, porque hoje em dia um grande problema é o seguinte: eu vi que além desse Bolsa Família que tem no Rio de Janeiro e tal, no Brasil, existe um projeto chamado Pé de Meia. O que é esse projeto?
nada mais é do que o governo pagar para as crianças irem para a escola. Eu acho isso um completo absurdo, porque quando eu era novo, o objetivo de ir para a escola era o quê? Qual era o empenho em ir para a escola? Não era ninguém me pagar, era que eu precisava me educar, entendeu? Na escola para poder ter uma formação, arrumar um emprego para me sustentar. Esse era o plano, né? O sistema pede isso, para que você estude, seja qualificado para arrumar um trabalho, pagar imposto e aí o resto é história, como a gente conhece. Agora, hoje em dia não. Eu olhando aquilo dizendo, não, as crianças vão ganhar um pé de meia para se ter incentivo. Incentivo. É uma piada, porque quando a gente escuta isso, qualquer pessoa da geração passada pensa assim, cara, meu incentivo era chinelada. Entende? Se eu dissesse, não quero ir pra escola, meu pai e pra minha mãe, eu não quero ir pra escola, já diziam, e você vai ficar fazendo o que em casa? Você não faz nada no trabalho, você tem que ir pra escola, porque você precisa ter uma formação pra você arrumar seu emprego. E se você não for pra escola, vai fazer o quê? Vai ficar o dia inteiro com a perna pro alto? Entende? Ou seja, tá entendendo o nível? Ou você vai ou vai tomar chinelada. Vai logo. Podia, é o que todo mundo fala, pode ser uma abordagem que hoje em dia parece absurdo, porque, né? Hoje em dia, se o pai dá uma palmada no filho, caramba, o próprio filho denuncia o pai. Eu no meu emprego que eu tive, que eu trabalhava de fiscal de salão, eu via vários riquinhos lá na Zona Azul, o filho entrando correndo e dizendo, filho, não corre assim na loja, o menino virando de costas dando língua pro pai. E aí eu olhando pros meus colegas dizendo, nossa, isso aí, ó, na época do meu pai eu perdia todos os meus dentes se eu fizesse isso. Aí a gente fazia isso rindo, por quê? Porque é a mudança da geração. É a mudança de como ficou diferente para pior. Então não é só uma coisa que fica preso nas comunidades, porque eu usei o exemplo da loja e tudo mais. Mas é em todo lugar. Aí isso veio a cair a minha ficha a respeito disso justamente quando eu estava trabalhando nesse lugar. Era na Zona Sul, era um lugar só de rico e tudo mais. Aí eu era um assalariado normal, mas eu ficava vendo como os ricos estavam agindo, porque era um lugar para os ricos frequentar. E toda vez que tinha uma criança pequena, era isso. Os pais iam lá, fazia aquela coisa de novela, de filme que você acha que vai dar certo, se ajoelhava assim na mesma altura do filho e falava, filho, não faça isso, filho, isso não é bom. Aí a criança começava a espernear. A criança começava a fazer birra. Entendeu? Ou seja, a pessoa diz assim, não, você não pode bater, que é errado, não sei o que, tudo bem, eu entendo que seja, mas antigamente o ato de repreensão não podia ser feito só nas palavras, porque geralmente crianças não entendem as palavras que os adultos falam, não vai ter a compreensão. Agora, o instinto de medo e apreensão de uma palmada, de uma coisa desse tipo, isso era instintivo do ser humano. Ele pensa, porra, isso aconteceu comigo, eu tô em perigo, isso machuca e eu não quero sentir isso. Então os instintos mais primitivos do ser humano vão alertar ele pra ele, ó, se eu não andar na linha, vai acontecer uma coisa que eu não gosto comigo. Já se os pais não fizerem nada ou só conversar, as crianças botam o que na cabeça? Ah, se eu fazer uma birra, no máximo ele vai mandar eu parar ou ficar quieto, mas tá de boa, não vai acontecer nada comigo. Ela não vai pensar dessa forma, tipo, questionando na cabeça dela dessa forma, mas o instinto dela vai pensar isso. Ah, eu tô seguro. Acima de tudo, eu tô seguro. Entende? Isso inclusive, eu vi um vídeo e aconteceu isso. Um menino, até nos Estados Unidos, um menino ligou pra polícia denunciando a mãe dele. A mãe dele queria bater nele e tudo mais. A sorte é que o menino pegou um policial bom, um policial que viveu essa vida difícil do passado, dele ter que respeitar os pais e tudo mais. O policial, porque os Estados Unidos não é brincadeira, a criança pode ser presa, tá? Não é igual aqui não. Libera geral quando é menor de idade. Nos Estados Unidos você pode ser preso quando é criança. Ele ajoelhou na frente do menino, falando todo dele, falou: como você teve coragem de denunciar sua própria mãe, a pessoa que te alimenta, que cuida de você? Como você teve coragem de denunciar ela? Ela tá fazendo isso pela sua educação, ela não tá fazendo isso porque não gosta de você. Teve uma conversa super franca com o menino. E aí a última frase dele foi incrível. Ele diz assim: se você ligar da próxima vez, nós vamos prender você. Aí eu pensei, que impacto isso deve ter tido no menino, né? Que tipo de impacto ele deve ter tomado? Eu aposto que ele aprendeu a lição, porque, como eu disse, Estados Unidos não é brincadeira. Entendeu? Se ele vacila, ele vai preso. Então,
Isso aconteceu hoje, inclusive. Eu fiquei pensando. Inclusive, lá na loja de videogame do meu amigo, né? Como eu falei no começo, ele disse o seguinte. Ele olhou pra mim assim, rindo, porque ele era o dono de lá, já tava acostumado, né? Ele tem que se acostumar. Se ele tem um negócio, entendeu? Em comunidade, ele tem que saber relevar de boa. Só que eu sou muito mais pavio curto do que ele, então ele olhou assim pra mim e riu e falou assim: rapaz, olha aí, ó. Ele falou assim: não, você tem que ficar de boa. São só crianças e tal. Eu falei: mas eu não tô pensando. Eu não tô pensando na criança em si. Eu não tô nem aí se ele é educado, se não é, se ele vai se ferrar com isso na vida. Eu não tô nem aí. A minha basbaquez é porque a gente tava conversando numa boa aqui, lembrando os velhos tempos, que é justamente quando a gente era da idade deles, fazendo a mesma coisa que eles. Só que, tipo, o impacto da mudança, né? Eu tô vendo de um aspecto mais longínquo, mais pra frente. Na minha mente eu tô vendo dessa forma. Eu não tô vendo só como um ato de, são crianças, criança não deve ser levada a séria, né? Ainda mais quando não fala nada com nada, fala besteiras da cabeça delas. Eu disse a ele: não, tudo bem. Ele falou: aqui a realidade é essa daí. Ele disse assim: essa é a realidade desses meus jogadores aqui da loja. Ele falou assim, né? Mas a realidade como um geral ele já tá cansado de saber, porque como eu disse, tô na favela desde 8 anos. Ele também tá mais ou menos esse tempo de moradia. Então, a gente viu assim, ele deu uma risada. Eu falei: rapaz, então, se você releva, se você não se incomoda tanto, não te leva a pensar em nada, você só simplesmente vai lá e faz o seu trabalho, que, pô, pra mim é o certo, né? Entendeu? Eu disse: beleza, então, se pra você está bom, ótimo. Tranquilo. Apertei a mão dele e fui embora pra casa, mas fiquei pensando nisso. Fiquei pensando nisso porque eu penso assim, o que será nas gerações pra frente, porque o que essa geração de agora vai ter de princípios e caráter pra passar? Entende? Essa é a grande pergunta. E isso não equivale só às pessoas que moram no lugar, equivale a tipo a humanidade. Entende? A humanidade antigamente, porra, tinham músicos incríveis, entendeu? Estudiosos incríveis, pessoas de oratória muito boa, ideias muito boas. Você vê que essa geração, as coisas estão tão ruins que eles estão tentando trazer as coisas de antigamente para a modernidade, porque não se inventa, não se aparece nada novo, não se inventa nada novo, não se inova nada de forma incrível, como uma mudança para o mundo. Então, eu fico pensando, o que será mais para frente? O que será da humanidade? O que será do ser humano como pessoa? Entendeu? Porque tudo que a gente criou, tudo que a gente escreveu, tudo que é lido, tudo que se ganhou forma, se tendo caráter, ideias e tudo mais, isso vai se perder com o tempo. Já está se perdendo, estamos assistindo se perdendo. Eu fico sempre a pensar o que vai acontecer, o que vai ser do ser humano, o que vai ser da raça humana como um todo. A gente vai de fato se autodestruir fisicamente, psicologicamente, e vamos voltar para as cavernas, vamos voltar para a Era do Fogo. Fica aí a dúvida. É isso, muito obrigado.